Uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. E aqui estamos em mais um programa, Espaço Eu e Mais Um, deste grande projeto Ide e Fazei Discípulos, de Mateus capítulo 28, versículo 19. Espero que esteja bem com a sua família, com o seu discípulo, que as aulas estejam rendendo, né? E que o Espírito Santo esteja a cada dia trabalhando no coração do seu aluno e que esta vida esteja sendo tocada, transformada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos deveres do membro para com a igreja. Quando você abrir o manual do batismo, na página 28, que nós vemos aqui este capítulo que fala totalmente sobre esse assunto, os deveres do membro para com a igreja. Nós sabemos que é necessário o seu discípulo, né, o novo convertido, saber que para ser um membro de uma igreja há necessidade de ele obedecer os deveres que a própria Bíblia diz a respeito de um membro, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo a cabeça. E cada membro com a sua função em particular e com os seus deveres. Então nós vemos que o membro ele está debaixo de uma ordenança, ou seja, não somente de uma, mas de várias, né, da Bíblia Sagrada, para cumprir, mas pela causa de Cristo, e não somente para seu próprio benefício, porque o membro, quando ele congrega, ele faz parte de uma igreja, ele também recebe ali os benefícios espirituais de ser membro deste corpo. Ele é abençoado, em outras palavras, né? Eu creio que a principal característica, o principal dever de um membro para com a igreja é de ser honesto, de sua lealdade para com este corpo, né? Uma vez, por exemplo, que um soldado ele tenha se unido a um exército, ele deve ser fiel a esse exército. E o membro é a mesma coisa, mas dizendo que é um ato voluntário, sem obrigação. Ele pode escolher não ser membro. Eu não quero me unir a nada, eu quero ficar aqui. Nós respeitamos, mas quando a gente diz que a pessoa quer ser membro, né, de uma igreja, ela abraça os seus deveres, aquilo que lhe é de obrigação, pela causa de Cristo, através das orientações, das ordenanças, dada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, que é a cabeça desta igreja, né? E a Bíblia fala sobre isso, que tem gente que deixa a congregação. Paulo, ele é muito claro quando ele diz que a igreja sofre por falta de obreiros, porque muitos deixam a congregação. Então, em outras palavras, como diz em Hebreus 10, versículo 25, que nós devemos ficar na congregação, permanecer nela e nem permitir que a igreja venha sofrer por causa disso. Não devemos deixar nos levar por más conversações, porque a igreja, em outras palavras, explique isso ao seu discípulo. Ser membro de uma igreja, ser crente, não quer dizer que você vai ser perfeito. A igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas, que somos nós. E o novo convertido, muitas vezes, ele chega na congregação com esse pensamento. Agora, eu estou num lugar perfeito, aqui ninguém peca, aqui ninguém fala mal de ninguém, não há disse-me-disse, não há problemas, estou no paraíso. Bom, se fosse assim, mas ainda estamos na terra, estamos num corpo corruptível, estamos vivendo nesta vida, ainda com a velha natureza dentro de nós, mas estamos sempre lutando contra ela. É uma batalha espiritual diária, né? Então explique isso ao seu aluno, ao novo convertido. A igreja não é perfeita, apesar de ser igreja de Cristo, porque ela é formada por nós, membros. Então o que é o dever de um membro? Não falar mal de ninguém. O que é o dever de um cristão? É não enganar ninguém. Mas na igreja, dentro da igreja, no seio da igreja, existe isso. Porque lhe falta o conhecimento e também, o principal, obediência. Quando uma pessoa é leal à palavra, ela obedece à palavra. Mas é claro que às vezes a gente dá uma escorregada, porque nós ainda estamos vivendo nesta terra e somos falhos, não somos perfeitos ainda. Seremos
quando alcançarmos o corpo incorruptível, que será revestido da incorruptibilidade, diz a palavra, isso somente no céu. Então é bom você explicar ao seu aluno, ao novo convertido, que a igreja não é perfeita. Mas nem por isso ela deve seguir os maus exemplos que temos na igreja. Aí a gente volta naquela mesma explicação em uma das nossas aulas, que eu falei que a semente aí representando a palavra de Deus, ela é igual para todos os corações onde ela cai. Né? Lançamos a semente, ou seja, nós falamos de Cristo, nós falamos das ordenanças do Senhor, das leis, dos mandamentos, ela é igual. Agora, o tipo de terra de cada coração é diferente. E a Bíblia fala que existe vários tipos de terra. Né? Naquela parábola do semeador, senta ali com o seu novo convertido, ali com o seu aluno, podemos dizer assim. Digo novo convertido porque é o seu aluno e você o considera agora como um amigo, né? Um companheiro diário ali, então a gente pode dizer o seu novo convertido. Não me leve a mal quando digo isso, mas é importante vocês dizerem que a igreja não é perfeita. Apesar que um dos maiores deveres do membro é ser leal a Deus e a sua palavra. Mas existem as terras diferentes, os corações são diferentes. Então, às vezes, a semente cai num coração cheio de espinhos. Não vai crescer. Vai ficar ali sufocada com os espinhos. Então, é aquele crente que não produz. Nunca sai daquela situação espiritual. A Bíblia também fala dos pedregais, a terra cheia de pedregulhos. Enfim, é importante você pegar o manual. Você não precisa ir direto, seguindo linha atrás de linha e capítulo atrás de capítulo. Não pare ali. Sente-se com ele, não tenha pressa de estudar o manual com o novo convertido. Dê uma pausa e explique. Olha, por exemplo, eu estou aqui na página 28 e não consegui passar ainda para a página 29 porque Paulo está dizendo que nós não devemos deixar a congregação. E às vezes ali dentro da congregação vemos pessoas deixando a congregação e justificando porque ali há muitas pessoas que estão falando mal dele, que há muitas conversações, disse-me disse. E eu estou falando que isso existe porque a própria parábola do semeador fala sobre os tipos de crentes. Existe crente de todo tipo, convertido, não convertido, o menino, o imaturo, aquele que já é maduro, aquele que é muito sensível, você não pode falar nada, que já acha que é contra ele. Enfim, isso é muito importante, porque o novo convertido também recebeu a semente. Mas é claro que o Espírito Santo ele vai limpando aquela terra. É claro que tem que partir isso do novo convertido a partir do momento em que você explica a ele, que o Espírito Santo vai passando ali a água, a palavra como uma água da lavagem, né, que vai lavando o coração, vai afofando aquela terra, tirando toda a sujeira, para que a semente caia numa terra fértil, limpa, que produza frutos. Então é importante você sentar com ele, explicar tudo isso e deixa ele falar, deixa ele perguntar. Agora, se alguma pergunta você não souber responder, é importante você dizer, vamos esperar mais um tempinho, eu vou consultar a palavra, vamos estudar juntos. Aí no dia seguinte você já examinou um pouquinho mais a palavra, você estudou, você foi consultar alguma bíblia de estudo ou até a própria internet. Veja se realmente você consegue responder aquela pergunta do novo convertido exatamente como diz a palavra de Deus. Não conseguindo, entre em contato conosco, porque este programa é para orientar o discipulador, aquele que adotou um filho na fé. Se você tem dúvida, você que está apoiando, você que está ajudando, acompanhando o novo convertido, este programa é para você. Você tem alguma dúvida? Mande a sua pergunta para nós. E hoje eu quero responder uma pergunta que chega de um discipulador que pergunta o seguinte: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não somente esse discipulador tem dúvidas, eu imagino que muitas e muitas pessoas, porque eu ouço muitas vezes muita gente fazendo esta pergunta a mim. Em simples palavras, eu vou dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo
é quando você tem certeza que uma pessoa está falando pelo Espírito Santo de Deus. Você está consciente e tem certeza que ela está falando pelo Espírito Santo, e você diz que ela não está sendo usada por Deus, mas pelo diabo. E é diferente, porque muita gente acha que blasfemou contra o Espírito Santo quando duvidou de uma revelação, de uma profecia, mas você pode duvidar. Existem tantas profetadas e tantos falsos profetas, por que você não teria o direito de duvidar se a própria palavra diz: fazei prova de mim, provai os espíritos? Então, quando você duvida, não quer dizer que você blasfemou. Nós temos que ser bereanos, como os crentes de Bereia, que tudo eles iam consultar na palavra se era mesmo aquilo que o pastor ou o profeta estava falando. Isso é maravilhoso. Nós não devemos ser levados pela primeira profecia, pelo que ouvimos. Nós temos que fazer prova com Deus e nós temos que provar os espíritos. Vamos ver onde você pode ler sobre isso? Abra sua Bíblia agora e anote aí. Vocês que têm dúvidas sobre isso, anote aí esta parte. Provar os espíritos. Está escrito em Carta de 1 João 4, versículos 1 ao 6. Eu só vou ler aqui, olha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os, os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Leia até o versículo 6. Então está aí a resposta. Você duvidou, não quer dizer que você blasfemou. Às vezes a pessoa fala algo que é dela, pela comoção do momento. As emoções se afloram e ela quer ajudar talvez aquela pessoa. O clima é propício, ela se emociona e fala: Deus vai fazer isso e aquilo. E talvez Deus não falou, mas foi dela mesma. Isso não quer dizer que você, dizendo, foi dela, foi do coração dela, ela se emocionou no momento. Isso não quer dizer que você blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfêmia é muito mais sério. É quando você tem certeza, você está consciente que é Deus falando e fala, ele fala pela boca de Satanás. Esta profecia é diabólica. Ou esta pessoa é do diabo. Ou este irmão é de Satanás. Este irmão ou esta irmã fala pelas obras malignas ou fala segundo os espíritos satânicos. Aí você está blasfemando sabendo que ele é ou ela é uma serva de Deus. Então tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado quando vocês têm consciência de que uma pessoa é de Deus e você começa a dizer que ela é de Satanás, que ela veio dos infernos, enfim. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tivemos aí mais uma aula deste projeto Eu e Mais Um. Se despede em Cristo Jesus e na paz gloriosa do Senhor, Débora Miranda. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.